Isso merece todo o nosso respeito. Primeiro, tem um lado folclórico da sua manifestação, que o Inter tem a torcida virtual. Isso é legal isso aí. Só o Grenal consegue proporcionar isso. O Inter tem um mando de campo e terá sua torcida virtual. Mas entra pro lado folclórico. Acho legal e o Grenal propicia isso. Agora, ele fez uma denúncia grave. Isso hoje na Rádio Bandeirantes, no jornal Gente. Não pode passar batido isso, né? Ele disse que o Grêmio tem a informação de que o Inter estava treinando coletivamente, o que contraria as normas, o decreto do prefeito Nelson Marquesan à época. Vocês entendem assim? Ele foi muito claro quanto a isso. Ele deixou muito claro. Bom, até vocês lembram que em alguns debates aqui, porque começou a surgir esse, como se diz no interior, o zoom, nos grupos de WhatsApp, em redes sociais, algumas pessoas dando indiretas. E nós falávamos aqui por vezes, como não tinha surgido esse assunto diretamente, nós não iríamos ser os responsáveis por trazer uma coisa sem nenhum fundamento. Mas nós tínhamos acesso a esse zoom. Agora, quando chega um vice-presidente do Grêmio e diz nós, ele não disse assim, eu fiquei sabendo, ele disse nós. Então, o que eu entendo é o seguinte, que a diretoria do Grêmio tem a informação que teve o treino coletivo. Eu, jornalista, sinceramente, procurei de todas as maneiras e eu não consigo chegar a essa informação que teve. Mas ficou muito claro que a direção do Grêmio tinha. Bagé, primeiro que o Grêmio já estava se articulando nos bastidores há um bom tempo e tentando fazer com que a imprensa projetasse isso e alguém da imprensa fosse a público e falasse essa declaração, porque sim, a gente já sabia pelo menos há uns 20 dias que o Grêmio sustentava isso e claro que o Internacional negava. Mas vamos combinar, toda a acusação grave de uma situação em meio a uma pandemia, de um erro como esse cometido supostamente pelo Internacional, mereceria um mínimo de provas. E, por exemplo, vazou um vídeo de uma torcedora, de uma pessoa, na verdade, a gente sabe, que ficou filmando uma lona com jogadores gritando ao fundo, que qualquer pessoa que trabalha com futebol sabe que jogador, mesmo em treino físico, sempre tem gritaria, tem vamos, tem vem cá, vai lá, vem aqui, ou troca de passes mesmo que a distância, então talvez para essa torcedora seja uma novidade, para a gente é absolutamente normal. Ela só filmou uma lona e veio um segurança, que eu até achei desnecessário, deselegante, mas isso é normal, infelizmente. O segurança pedir para ela parar de fumar, ou pelo menos ficar ali na frente para fazer uma intimidação. Então nunca se teve nenhum tipo de situação concreta para essa denúncia que o Grêmio está fazendo, e eu também, assim como o Bagé, não tenho nenhuma convicção que aconteceu. Do ponto de vista, claro que a gente, se for tratar isso do ponto de vista legal, a gente pode fazer alguma ilação um pouco mais importante, mas o que a gente precisa fazer nesse momento é também trabalhar na linha do folclore, porque o Rodrigo Caetano deu uma entrevista dizendo que o Inter fez alguns treinos táticos, e isso não necessariamente quer dizer treinos coletivos com contato, isso é uma expressão. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando trata isso. Eu, por exemplo, falei aqui mais de uma vez, o treino, e nós criticamos o Renato, por quê? Porque nós sabíamos que dava para fazer dava para trabalhar mais. Dava para trabalhar mais. Essa tinha que ser a crítica. Aí de repente pegar uma frase uma palavra um pouco mais forte aqui e ali, eu vou não pedir para vocês, mas eu acho que a gente também tem que entrar na linha do folclore, porque taticamente dava para trabalhar sem necessariamente ter contato, a gente sabe disso. A gente sabe que não dá para... Foi o que ele disse, né, César? Eu sei, eu concordo com vocês, acho até que a frase foi um pouco forte, porque o Grêmio tinha informação de treinos coletivos. Não sei, mas acho que leva um pouco mais. Eu não sei se é pensado, eu não sei se é projetado, mas esse é o Grenal que todo mundo está falando no Renato Portaluppi. E uma declaração desse tipo, de um vice-presidente jogando, e aí vem o João Patrício Herman, que disse, eu não vou responder esse tipo de declaração, que é coisa de boteco e tal, parece que a gente tem até a sonora. Já vamos colocar. Mas isso talvez seja para movimentar, e o programa que a gente abriria, mais uma vez lembrando, olha, 128 dias depois, vai ter clássico Grenal, nós vamos aqui falar sobre futebol, mas lembrando, né, o Renato não passou aqui, a gente está falando disso. Isso, por exemplo, o que acontece? Eu acho que essa também pode ser feita dentro de uma confusão. Nós, dentro desse programa aqui, falamos, JB, muito em frases de jogadores do Internacional falando isso. Lembra do Potker aqui? Foi antes o Potker falando, ele está vendo que eu estou trabalhando dessa forma e tal. Eu não sei se isso se deve ser tratado de forma tão radical.